Saudações, família planetária. Depois de 6 episódios, nesses 2 últimos nós fizemos um experimento com a Prece 7 Direções Galácticas, com a relação do cubo. Não sei se vocês já conseguiram perceber alguma diferença durante as nossas ativações. Eu senti muito forte, de trazer esse experimento, até para que isso não ficasse só na mente e vocês já começassem a sentir, perceber um pouco dessa 4ª dimensão que está se abrindo a cada dia até o advento da noosfera. Então, eu quero falar para vocês que já chegaram até aqui, bem-vindos ao novo tempo. O sincronário de 13 luas de 28 dias se chama sincronário porque tem a função de unir, sim, no tempo Cronos, através de uma conta de dias que é profundamente muito mais do que um mero registro linear de acontecimentos ou um programa para pagar impostos e contas ao início de cada mês. Calenda igual a livro de pagamento de impostos. O sincronário é um instrumento de brilhante simplicidade que serve para reformular a mente mecanizada do ser humano atual para a percepção holística e cósmica da realidade, nos preparando para a seguinte etapa evolutiva, a noosfera, que nós falamos no último episódio, a esfera mental planetária. Sim, amados, somos um corpo e ansiamos por o batimento de um coração cósmico. Tudo isso tem uma medicina, que é o próprio Tzolk'in, que é a contagem maia sagrada, que a maioria confunde como calendário maia, mas tem uma grande diferença. Talvez no último episódio a gente consiga abordar isso, mas vamos seguindo aqui nesse episódio, primeiro para trazer a importância de vocês fazerem essa mudança. Aliás, na gravação desse episódio, faltam poucos dias para a virada do anel, que acontece 25 de julho, do antigo e obsoleto calendário gregoriano, escravizador de mentes, quem é dono do seu tempo, é dono da sua mente, do tempo mecânico, do tempo artificial e do relógio mecânico. Então, a gente vem batendo nessa tecla, E aí você pode falar, mas existe vários calendários. Mas na hora que você olha para todas as coisas, o artificial está em tudo. Mesmo que você siga outros calendários de outras culturas, a vida está organizada. Não está organizada nesses outros, entre aspas, calendários de outras civilizações. O que rege e governa tudo que a gente faz é o gregoriano, em todas as nações. Então isso é uma coisa que a gente precisa realmente, profundamente fazer essa revisão. Então, essa nosfera planetária, que é a mente planetária, ela é o advento para que tem uma profecia para isso, e muitos estudos espiritualistas avançados já têm essa previsão, os povos nativos já traziam essa previsão, de que a qualquer momento isso iria acontecer, e nós estamos muito próximos. Então, não dá mais para segurar naquilo que a qualquer momento deve romper, que é essa bolha artificial na qual ninguém mais aguenta viver. Eu acredito que até a pessoa hoje mais calma e paciente do mundo tem uma certa exaustão, porque se a gente tem um corpo que é a Terra, com 30% do seu corpo, e ainda esses 30%, entre aspas, machucado, por conta da quantidade de doação e sem reposição, sem fazer ciclagem, eu falei isso num episódio, cada um de nós deve 5 terras para a Terra. É o dia todo tirando, comprando, pagando, arrebentando, estourando, tirando, comprando, arrebentando, estourando, sem nada de reposição. Uma hora a conta não fecha e a conta nossa está no vermelho, como humanidade. E quando a gente fala de uma mente planetária, significa uma coisa maravilhosa. A gente passar a operar como uma unidade. E isso começa a sincronizar com o Cronos, Então, sincro, que é o nome, sincronário, é um sim no tempo Cronos. Sim é de unir, Sincro de unir, união no tempo. Então, nos cabe fazer um esclarecimento. Comumente, a compilação de informações que é apresentada pelo sincronário é chamado de calendário maia,
o horóscopo maia, estando essas denominações completamente equivocadas. Então, eu já falei aqui um pouco sobre isso, muita gente insiste, né, até em colocar nome nas lives. Eu vejo que isso é para trazer, talvez, curtidas. O pessoal às vezes fala para mim, é que o pessoal entende melhor. Não, a gente está reforçando o erro. Gente, nós vamos bater na tecla, é sincronário das 13 luas e 28 dias. Quem fala calendário maia, quem fala astrologia maia, está completamente equivocado dos estudos, da ciência, da espiritualidade, de todo o conhecimento que foi deixado, né, pelo José Arguelles, Dr. José Arguelles. Então, a gente deve primeiro se aprofundar na informação antes da gente sair, né, propagando. E quando eu comecei a falar disso, eu ainda não tinha a mesma profundidade que eu tenho hoje. Então, eu tive uma revisão muito forte dos conteúdos, de algumas lives, de algumas coisas que eu fiz, porque cada dia que eu estudo, eu vejo que tem mais detalhes ali para a gente poder estar revendo, né? Foram anos de estudos, muita ciência, as referências bibliográficas dele são imbatíveis, né? Com relação ao que ele apresentou ao mundo. Então, basta vocês quererem se aprofundar, já trouxe aqui. E se não trouxe, vou reforçar. Vocês podem encontrar esses materiais gratuitamente. A nossa sugestão é vocês lerem Surfista de Zubuia, Fator Maia, que são os primeiros livros assim que seriam importantes para quem precisa realmente falar, eu gostaria de me aprofundar um pouco mais. Tem muito material dele, né? Inclusive em alguns livros mais modernos de agora. A própria Rainha Vermelha, que hoje é a líder, né, do movimento lá nos Estados Unidos, ela fez um compilado de um livro que são 7 livros da história cósmica e chama Acesso ao Teu Ser Multidimensional, que é um resumo. Esse livro também, esse material, ele é incrível para que as pessoas também possam fazer alguma leitura breve da história cósmica. Inclusive, é um material que, a hora que muita gente da ciência conseguir tê-lo, né, à mão, vão conseguir poder mudar todas as áreas. A gente precisa de uma reforma em todas as áreas, as áreas que compõem a esfera da vida, né, realmente construir um mundo novo. Eu falo que a gente nem perde mais tempo. Eu, pelo menos aqui, já tive muito nesse lugar. Hoje eu falo, não, vou usar toda a minha energia da minha vida para poder ajudar a instalar esse novo programa, né? Não dá para corrigir aquilo que está... o próprio programa em si, que existe, ele é feito para destruir aquilo que é natural. Então, para que eu vou entrar nisso se esse programa naturalmente se autodestruirá? Isso é um fato, né? Tudo aquilo que está ali é igual um copo que caiu, que está indo em direção ao chão. Não tem jeito, ele vai quebrar e acabou. Então, tentar salvar esse copo que já está no chão, realmente é melhor a gente estar pronto para juntar os cacos, né? E nós vamos precisar, como coletiva, juntar muitos cacos, né? Na hora que essa bolha ela entrar em ebulição, né? Porque já está em ebulição faz bastante tempo. Até sugiro aí quem quiser ouvir o Tempo e a Tecnosfera também. É bem interessante que traz um resumo sobre esse tema que eu estou trazendo agora. Então, por nós estarmos próximo dessa virada, a nossa sugestão é que vocês façam uma revisão. Esse é um momento maravilhoso para fazer a mudança. Então, nós não estamos, né, no meio do ano, estamos no final do ano, e também quando chega o final do ano, não é final do ano, é meio do ano. Então, pensa a confusão para a mente. Quando nós estamos no tempo natural, no meio do ano, no meio do ano, as pessoas acham que é meio do ano, né, no gregoriano, e nós estamos no final de um ciclo. Quando chega o final do ano gregoriano, nós estamos no meio do ano do tempo natural. Então, aquilo que é para você finalizar, você não finaliza. Aquilo que é para você começar, você não começa. Então, está tudo invertido. Então, isso faz com que a humanidade se acelere cada dia mais. E nesse de correr na direção oposta, acaba se gastando muita energia. E a gente perde as sagradas leis universais, né? Tudo nasce do profundo feminino. Tudo nasce do profundo feminino. Máxima eficiência e mínimo esforço.
todo sonho nasce do coração das nossas crianças, né? E que seja feita a vontade ali do grande Espírito. Então, a gente perdeu também a conexão com as sagradas leis universais. Então, nós violamos todo tipo de lei universal, porque perdemos a conexão com o tempo natural, consequentemente, perdemos conexão com o tempo planetário, com o tempo galáctico, com o tempo cósmico e assim por diante, porque a cada nível existe uma outra lente do tempo. Então, aqui nós estudamos as lentes do tempo, né? Então, a gente começa a perceber que os maias tinham essas contagens longas também, até 52 mil anos, que é a contagem 52 anos, 52 mil anos, 26 mil anos. Tem aqui, deixa eu até pegar, eu tenho um material aqui que eles falam, deixa eu ver, para poder passar também para vocês sobre essa contagem. Então, é um fato astronômico que não tem como a gente negar ou duvidar, até porque são civilizações avançadas, muitas civilizações avançadas estiveram na Terra e estão agora num lugar de vigilantes do planeta, seres que passaram por aqui até para poder aprender no planeta, já que esse planeta é um planeta escola, que é o nome, inclusive, do nosso programa Planeta Escola. Esse nome veio muito forte para mim num sonho, para que eu pudesse ancorar isso que eu sustento hoje, que são as práticas, as meditações, a união desses conhecimentos com outras áreas. Então, lembra que isso, se é unir, né, sincronizar no tempo, significa que todo conhecimento vai se tornar unificado e não separado. E a partir do momento que a gente foi separando, a gente acha que o que a gente sabe é mais do que o outro. Sendo que se a gente usasse a nossa energia humana de verdade, a gente dividiria, né? Começaria com a conta de divisão, né? Dividir aquilo que a gente sabe, no fundo, acaba somando, né? E é muito engraçado a forma como o ser humano, ele acha que o conhecimento é dele, ele briga para saber se o conhecimento... É muito engraçado isso. E eu também tive muito tempo nesse lugar. Quando me pego algumas partes minhas ali, é uma luta, parece que tem uma guerra interna, uma disputa interna, parece que eu estou brigando comigo mesma. E é disso que a gente precisa realmente se libertar, até para que a gente possa se aprofundar na natureza do nosso ser. Então, eu estou pegando aqui, né, a contagem. Eu tenho aqui um livro que chama O Despertar do Eu Superior, um guia para o educandário da alma, do Dr. J.J. Hurtak e da doutora Desirê, da Academia de Ciência Futura, que é também um outro material que eu super sugiro, que nós vamos entrar aí numa realidade cósmica, galáctica, muito além daquilo que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. E aqui ele fala, né, nesse material, sobre os ciclos. Então, ele diz aqui, ele vai falar, talvez o conhecimento, né, sobre esses grandes ciclos, os maias tinham essa questão como essas culturas cósmicas. E ele diz sobre a contagem longa de 13 Bactuns, um ciclo maior de 20 Bactuns, chamados Pictuns. Embora se considere dezembro de 2012 um ponto de renascimento dentro desse ciclo. Por isso que tinha aquela história que os maias eram o fim dos tempos e que era acabar o mundo. Eles sabiam que estava terminando um grande ciclo. Então, os maias de Palenque esperavam que a subida do rei Pakal, né, Pakal Votan, ao trono voltasse a ocorrer em outubro do ano de 4.772. E aí encerra-se um ciclo de 7.885 anos de Pictum, que parece estar próximo do verdadeiro ciclo do planeta. Se aceitarmos as lendas de Atlântida e de Mu, podemos dizer que a Terra passa por mudanças profundas a cada 6.000 a 9.000 anos, e os maias registravam ciclos até maiores que os Pictuns, de 7.885 anos, incluindo os Calabtum, de 160 mil anos, até 1.280 bilhões de anos. Então, eles tinham as contas exatas, né, sobre essa questão astronômica.
Então, realmente, estudar, se aprofundar, ativar, se reconectar com essa informação é um alívio para a alma. Por isso, o nosso convite, você que está aí nos ouvindo, quando você vai acordar para a sua natureza estelar, se você está aqui nesse episódio, eu creio profundamente que você é um ser que reconhece a sua natureza estelar, mas está tanto tempo distraído que a vida vai ficando cada vez mais sem graça. E o que eu vejo é um povo cinza, que reclama da vida, que se perde nos prazeres mundanos, sabe tudo o que deve acontecer no planeta. Por que é melhor fazer isso, é melhor fazer aquilo, por que não fazem isso? Ou seja, você não ocupa o seu lugar, você saiu do seu lugar de poder. Né? E aí as pessoas começam a fazer cursos para se empoderar. Gente, e é tão mais fácil quando a gente reconhece a gente como número e frequência, porque a gente começa a sintonizar e tudo começa a ficar como se limpasse os olhos, assim, de uma névoa. Então, isso é muito importante. Então, vou continuar aqui sobre o novo tempo. As 13 luas e 28 dias é uma nova ferramenta de tempo que não pertence a nenhuma tradição em particular, mas tem o propósito de unificar-nos espiritualmente, transcendendo as fronteiras de países, religiões, credos, tendo sua compilação as mais variadas fontes e esferas do conhecimento humano, planetário e galáctico. Foi desenhado para nos ajudar neste momento particular da evolução do planeta e não tem o propósito de adivinhar traços superficiais de personalidade, sendo uma ferramenta de transformação total de acordo aos atuais requerimentos evolutivos do ser planetário. Que esta ferramenta, que é o sincronário, a forma de contar o tempo que nós ensinamos, nós ajudamos vocês a relembrarem disso, que sirva de inspiração para te reencontrar com o tempo sagrado à medida que você recupera a sua memória cósmica e estelar, de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Como que a gente sabe, gente, para onde a gente vai? Se vocês não têm, a única coisa que nós temos certeza nesse planeta é de que ele é temporário. Nós temos um corpo perecível que está no movimento entrópico, ou seja, indo em direção ao passado, e a nossa natureza estelar é sintrópica. Isso acontece simultaneamente. Então, tem um corpo que está emprestado, né, para nós aqui experienciarmos essa grande escola, uma estação que nós paramos aqui, fizemos uma pequena parada na nossa alma, e a gente se perder aqui, e aí ficar nessa energia que caiu, né? Sendo que quando caiu, caíram 38, se eu não me engano, 37 ou 39 planetas, eu trouxe isso no episódio, mas não é isso que importa agora. E agora chegou a chance, né? Porque todo mundo que cai um dia decide levantar, e a Terra fez essa decisão dela também, como corpo, como inteligência. E vocês podem não acreditar. A minha função aqui é passar essa informação para vocês, é transmitir. Tem muitas coisas para vocês pesquisarem também, né? Vocês devem estar ouvindo muita gente que também traz informações parecidas, porque o campo da nosfera é uma mente coletiva e a mensagem é a mesma. E não importa o mensageiro. Até porque aqui nós, como mensageiros, também estamos humanos, também temos nossas falhas, não sabemos tudo, cada um tem a parte desse quebra-cabeça. E a parte desse quebra-cabeça faz com que vocês possam fazer as melhores escolhas. Existem, vamos pensar assim, 13 níveis, 13 graduações, e cada um de nós pode estar num andar dessa graduação, então ninguém está errado, mas para aquele grupo de pessoas, para aquela consciência ali, aquilo é correto. E a gente fica brigando, né, por conta disso. Eu não sei vocês, mas eu adoro me conectar com pessoas que talvez estejam numa esfera
dentro daquele aspecto diferente daquilo que eu tô, porque à medida que ele me traz aquilo, eu revejo e falo, uau, que porta que ele está olhando isso, né? De que janela ele está olhando isso? E normalmente eu vou ali até aquela janela para ver se eu consigo, de alguma forma, acessar aquele conhecimento. Isso vai sendo, como eu disse para vocês, né? A gente começa a dividir esse lugar que nós estamos acessando com outras pessoas, e isso ativa em nós outras coisas. A gente acha que a gente lembra sozinho, não, é quando outro traz a informação, ele ativa a memória daquele conhecimento em você. Essa é a parte mais maravilhosa de acessar a consciência estelar. E a gente percebe por que nós estamos juntos, por que nós precisamos um dos outros, o que é a questão do neurônio espelho, o que é espelho, por que a gente precisa estar com tanta gente, o que acontece quando nós começamos a reconhecer, até porque o livre-arbítrio só existe para quem realmente sabe quem é, onde está, para onde está indo. Todo o resto, se você tem uma falsa ilusão de que você tem um livre-arbítrio, mas se você está no falso tempo, você está controlado por uma matriz artificial e fantasma. Então, o sincronário de 13 luas e 28 dias é a medição do tempo baseado nos ciclos naturais. A lua gira 13 vezes ao redor da Terra em um ano, ou um giro da Terra ao redor do Sol. Esta medida de tempo é regular porque cada lua o mês tem 28 dias, 13 luas de 28 dias, é uma grande medida de tempo biológica, regula todos os nossos ciclos, nossos hormônios, né? A nossa glândula pineal, que é praticamente um biosatélite, que nos conecta aí também com a nossa espiritualidade. E 28 dias é o biorritmo emocional. E aí é que pega o bafom, né? Vamos chamar, tem um amigo que fala bafom, e eu adotei esse bafom aqui também, porque, gente, nós somos cíclicos, por favor. E aí a gente vê isso separado do tempo. O próprio corpo tem todos os ciclos de tempo registrados nele. 10 dedos das mãos, 10 dos pés, 20 selos, 13 articulações, 13 luas, 13 articulações principais e 13 luas. Tudo matematicamente. Quando a gente vai fazendo nossa conta de tempo no corpo, vocês vão ver a perfeição que é o corpo com o ciclo de tempo. Por isso que o nosso corpo é uma nave do tempo. O que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima. Então a gente não está a parte disso. A gente já veio codificado para ir e para voltar. A gente chegou aqui por uma via também toda organizada matematicamente, e sairemos por uma outra via, por um outro corredor também geométrico. Então, qual é essa geometria? Se você está sentindo aí que fala, parece que não tem saída, gente, verdade, não tem saída. E você pode se perder para sempre na quarta dimensão, sem esse conhecimento. Então, é assim, para nós aqui, começa a ficar até desafiante conviver e ver que é um programa. Nossa, tá frio, tá? Você viu? Tá chovendo. Ou seja, a gente nem percebe que a gente primeiro vê o erro, vê o problema, vê sempre o que é ruim. É o tempo inteiro criando o ruim para depois tentar criar a solução. Chega a ser bizarro isso. É impressionante. Primeiro fora, né? Aí depois o dentro. Se você irradia do dentro para fora e não de fora para dentro, faz com que você esteja o tempo inteiro se buscando fora. Para refletir, faz um exercício que o Dr. Agueres falava, vai sei lá, numa padaria, num lugar, senta e fica ouvindo as conversas, é a mesma. Eu falo assim para os meus alunos que o ego só muda o modelo da calcinha e da cueca. Não importa, aqui nós não estamos discriminando nada, é só uma forma simbólica de trazer que é um programa. É um programa mesmo. Ele tem ali, até as falas são programadas. Até as falas são programadas, gente. Vamos respirar nisso profundamente. E observa. Nós passamos a maior parte do dia repetindo, igual papagaio de pirata, as mesmas falas.
e você não lembra. Com a medida regular do tempo, por exemplo, né? Dali, que é o primeiro dia da semana, ele vai sempre cair, ele sempre vai cair nos dias 1, no dia 8, no dia 15, dia 22 de cada lua. Celi vai cair sempre dia 2, dia 9, 16 e 23 de cada lua. Gama, que é o terceiro dia, vai cair 3, 10, 17 e 24 de cada lua. Kali, que é o quarto dia, que catalisa, né, que é o meio, que é o que organiza ali as polaridades para que a gente não desequilibre tanto. Ele vai cair 4, 11, 18 e 25 de cada lua. Alfa vai ser 5, 12, 19 e 26. Lime vai ser 6, 13, 20 e 27. E Cílio, que é o último dia, 7, 14, 21 e 28. Então, quando a gente fala assim, olha, eu fui em Dali 8 da Semana Branca, a gente lembra, e aí fala, a gente consegue puxar um banco de dados, assim, de memória, porque se eu falar para você o que você fez dia XPTO do ano, você não lembra, você não tem referência, porque cada vez cai de um dia. Gente, isso é uma loucura. A gente não consegue. E aí, por conta disso, a gente tem tantos problemas, né? Nas nossas relações, porque a gente não tem isso como um registro. Nossa cabeça é um super mega computador, né? Então, respirem sobre isso daí. Então, o sincronário de 13 luas é uma parte da lei universal, a lei do tempo que se tornou consciente durante as investigações dos códigos matemáticos, dos calendários, da cultura maia e da ciência cósmica. Então, eu pergunto para vocês o que é o tempo. O que é o tempo? Depois de ouvir esses 6, né? Esse sétimo episódio, né? Os 6 episódios, eu gostaria que vocês pensassem para onde vocês querem ir realmente. Eu não sei vocês, mas eu estou num caminho da paz, da calma. Quanto mais eu estudo isso, mais tranquilo. Desacelerei assim no nível hard, pretendo desacelerar muito mais, mas muito mais ainda. Não tem. Tem até uma amiga minha que fala: pressa passa e a meleca fica. E eu não aguento mais arrumar a meleca, né? Limpar a meleca, nem a minha, nem a de ninguém. Então, a gente vai ficando, a vida vai ficando mais leve, mais harmônica, porque o tempo é arte. Então, eu convido vocês para chegar mais perto. Nós estamos aqui para ajudar vocês e nós vamos iniciar vai ter a iniciação galáctica, a iniciação que nós estamos fazendo no Planeta Escola. Tá lindo esse trabalho, então eu convido vocês para estar com a gente. Os links vão estar sempre na nossa bio. Para quem está começando, por favor, são sempre muito bem-vindos, convidados. Não precisam saber absolutamente nada do que a gente está falando, nada, nada, nada. Até quanto menos souber, melhor, porque menos a mente está confusa em relação a isso. E a gente espera vocês no próximo episódio também. Assim Falei com Muito Amor, sou Vânia Temporini, Dragão Cristal Vermelho, Kim 181, e Assim Falei com Muito Amor em Lakesh.